Sabe aqueles problemas com barulho excessivo de um vizinho? Aquela infiltração descendo que está manchando sua parede? Neste vídeo, vamos falar sobre o artigo 5º da Lei do Condomínio, que é fundamental para entender a relação entre as unidades isoladas e as áreas comuns, mais especificamente sobre a meação das estruturas que fazem divisa entre as unidades. Então, fique comigo até o final para entender como todos devem respeitar a boa convivência e as normas do condomínio. Lei do Condomínio versus Código Civil. Artigo 5º da Lei do Condomínio. Abre aspas. O condomínio, por meação de parede, soalhos e teto das unidades isoladas, regular-se-á pelo disposto no Código Civil, no que lhe for aplicável. Fecha aspas. Até aqui, nada esclarecedor se observado por si só, não é mesmo? Percebemos que, embora a lei do condomínio seja uma lei especial para regular a boa convivência e as normas do condomínio, ela deixou essas questões para o Código Civil, que podemos dizer que é a lei-mãe que orienta como esses aspectos devem ser tratados. Acho importante acrescentar que, embora as leis especiais existam, elas são como um facilitador para tratar sobre os temas que abordam, como a lei do inquilinato para as locações residenciais em áreas urbanas e a lei do condomínio, que estamos acompanhando nesta série. Mas saiba que o Código Civil prevalece sobre a lei do condomínio, porque é uma norma de direito público, enquanto a lei do condomínio é uma norma de direito privado. Além disso, a lei do condomínio entrou em vigor no ano de 1964 e de lá para cá, muita coisa mudou, não é verdade? Por isso, já vimos e vamos continuar vendo diversas adequações e alterações durante a nossa jornada pela lei do condomínio. Direito de divisa. Artigo 1277 do Código Civil, abre aspas. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores na vizinhança. Fecha aspas. Para compreendermos os direitos e deveres sobre a divisão e o uso das partes comuns que são compartilhadas entre as unidades, como paredes, pisos e tetos, precisamos começar lá pelo capítulo 5 do Código Civil, que trata sobre os direitos de vizinhança e o uso anormal da propriedade. Como vimos, essas são as regras que visam garantir a harmonia e convivência entre vizinhos. Em um breve resumo, esse trecho fala exatamente aquilo que já conhecemos pelo velho ditado popular. Sua liberdade termina quando começa a do outro. Essa é uma forma simples para compreendermos que o uso da propriedade é dotado de uma função social, o que significa que deve ser utilizada de forma a atender aos interesses sociais e não apenas do proprietário ou do possuidor, no caso de locações, por exemplo. Se essas regras não forem cumpridas, aquele que se sentir prejudicado tem o direito de utilizar-se dos meios jurídicos adequados para impedir ou fazer cessar a utilização danosa da propriedade vizinha prejudicial à saúde, sossego ou segurança. Direitos do condômino. Artigo 1335 do Código Civil. Abre aspas. São direitos do condômino. Inciso 1º. Usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Inciso 2º. Usar das partes comuns, conforme a sua destinação e contando que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Inciso 3º, votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando quite. Fecha aspas. Simplificando o que está disposto nesse artigo, podemos dizer que ele descreve os direitos do condômino no que diz respeito ao uso da sua unidade, o uso das partes comuns e o direito de participar das assembleias, que são uma espécie de reunião onde os condôminos e responsáveis pela gestão do empreendimento discutem e tomam decisões sobre a administração e manutenção do condomínio.
Claramente, o objetivo desse artigo é assegurar o direito de cada condômino sobre o que lhe pertence, a sua unidade, e o direito de uso sobre aquilo que pertence a todos os condôminos, as áreas comuns, desde que, é claro, respeite os direitos de vizinhança, principalmente sobre a função social da propriedade e as regras específicas de seu condomínio. Assim, garantindo que todos possam usar as partes comuns sem prejudicar os demais. Isso é essencial para o equilíbrio nas áreas compartilhadas. Deveres do condômino. Artigo 1336 do Código Civil. Abre aspas. São deveres do condômino. Inciso 1º. Contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo o disposto em contrário na convenção. Redação dada pela Lei nº 10.931 de 2004. Inciso 2º. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Inciso 3º. Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. Inciso 4º. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Parágrafo 1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito a juros moratórios convencionais ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Parágrafo 2º. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos inciso 1º ao 4º pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurem. Não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia Geral, por 2/3 no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Fecha aspas. Eliminando o que faz referência ao que já vimos nos vídeos anteriores sobre o aluguel da vaga de garagem e o que veremos mais adiante sobre a questão das despesas condominiais, vamos focar no que o artigo estabelece sobre os deveres do condômino em contribuir para as despesas do condomínio, que são essenciais para a realização das manutenções, reformas ou obras necessárias, conforme o orçamento e relatórios financeiros aprovados em assembleia. O dever de não comprometer a segurança da edificação, mantendo a estética do prédio e não causar incômodo aos vizinhos. E o de não prejudicar o sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou dos bons costumes. Tudo isso vem de encontro ao que esperamos quando se trata das divisas, já que fica claro que o compartilhamento de paredes, pisos e tetos requer que os condôminos respeitem essas regras para não prejudicar a convivência, garantindo assim a segurança e o bem-estar nas áreas comuns e individuais, sob pena de pagamento de multa. Penalidades por comportamento antissocial. Artigo 1337 do Código Civil. Abre aspas. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da Assembleia. Fecha aspas. Esse artigo reforça o que acabamos de ver no 1336 e trata da figura do condômino nocivo, ou seja, aquele que não cumpre de forma reiterada com seus deveres perante o condomínio. Poderá ser penalizado inicialmente com até o montante de 5 vezes o valor da contribuição condominial
e havendo reincidência em até 10 vezes. Precisamos observar que, para isso acontecer, deve ser convocada uma Assembleia Extraordinária para que, somente diante a deliberação de 3/4 dos condôminos restantes e garantindo o direito de defesa ao condômino nocivo. Ok? Valeu acrescentar que, conforme o enunciado 508 do Conselho da Justiça Federal, se a sanção pecuniária, ou seja, a aplicação dessas multas, não se mostrarem eficaz e o comportamento do condômino prosseguir interferindo na função social da propriedade, a Assembleia pode deliberar pela propositura de uma ação judicial para excluir o condômino. O que podemos concluir de tudo isso? Cada condômino tem a obrigação e a responsabilidade de zelar pela harmonia no condomínio, o que é importante para garantir uma convivência harmoniosa, inclusive fazendo bom uso das áreas comuns, que inclui as paredes, tetos e assoalhos, conforme está previsto no artigo 5º da Lei do Condomínio, juntamente com o Código Civil. É importante enfatizar que a comunicação é a chave para resolvermos conflitos. Cada condômino tem seus direitos e deveres e é fundamental que todos os moradores conheçam essas regras para garantir a paz, o sossego, a saúde e a segurança de todos. Por isso, se você estiver em alguma situação que lhe desagrade e você acredita que fere seus direitos, converse com o síndico, porque muitas vezes é possível resolver a situação de forma amigável. Porém, se o problema persistir, agora você já sabe que pode recorrer à Assembleia para que o condômino que age de forma a prejudicar os outros pode ser multado e até expulso da comunidade. Então, fica a lição de hoje. Conhecer os direitos e deveres no condomínio é essencial para uma convivência pacífica. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e me dar aquela moral deixando o seu like para não perder nenhum vídeo dessa série, onde vamos desvendar cada artigo da Lei do Condomínio. Até a próxima!